Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre tratamento de dados. Esse que é o vídeo que é para tirar a dúvida aí do Rodrigo, que foi postada lá no fórum powerbi.com. Então, se você também tem uma dúvida de Power BI, publica lá no fórum e quem sabe ele não vira aqui, a sua dúvida não vira um vídeo aqui no nosso canal. Então vamos lá, para ajudar o Rodrigo, eu vou mostrar para vocês aqui o arquivo que ele publicou lá no fórum. É um arquivo de Excel, onde ele tem informações de vendas de uma determinada empresa. E aqui a gente tem algumas situações que estão armazenadas na coluna A. Então nessa coluna A eu tenho 3 informações diferentes que ele deseja extrair e colocar em colunas separadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a informação do fornecedor e a gente tem aqui uma hierarquia onde eu mostro também o pedido, que é o cliente com a sua nota fiscal, e eu tenho o nome dos produtos. Então vocês vão ver que cada vez que eu só tenho um cabeçalho de fornecedor, depois eu vim todos os pedidos desse fornecedor e os seus produtos. Logo em seguida, vocês vão ver que vai começar um novo fornecedor e depois começa novamente o pedido e os produtos. Em alguns casos vocês vão ver que tem mais de um produto por pedido, a maioria tem um pedido, é um produto por pedido, mas assim vai sempre se repetindo. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o editor de consultas para fazer essa extração de dados e normalizar essas informações, deixando uma linha, deixando as linhas com as informações do produto e também na mesma linha a informação do pedido do cliente e do seu fornecedor. Então vou fechar aqui, vou clicar em não salvar, vou vir aqui no Power BI e nós vamos conectar com o nosso arquivo. Eu vou clicar aqui em obter dados, Excel, e vou selecionar o arquivo aqui que já está salvo aqui dentro da pasta Fórum Dúvidas. Vou abrir o arquivo e ele vai mostrar para a gente uma pré-visualização aqui numa janela que vai abrir. Então, eu vou clicar aqui na Sheet 1, que é a planilha que tem as informações. Vocês podem ver que são as mesmas informações que foram apresentadas lá. Vou marcar aqui o checkbox e vou mandar editar para que o Power BI abra o editor de consultas para a gente, ok? Então, com o editor de consultas aberto, a gente vai seguir em frente. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente encontra situações como essas dentro do editor de consultas? A gente precisa basicamente identificar padrões para que a gente possa extrair as informações dessa coluna. Eu vou deixar essa coluna aqui para ser a coluna do produto, então eu preciso tirar as informações de clientes e de fornecedores aqui de dentro. Então eu vou renomear aqui, já para ficar mais fácil, vou chamar aqui de produto, ok? E depois a gente vai criar mais 2 colunas, a do fornecedor e a do cliente. Então vamos lá, primeiro passo quando a gente encontra isso é identificar padrões. Eu preciso extrair aqui o nome do fornecedor e eu preciso identificar como que eu vou saber que essa linha contém um fornecedor e não um cliente e não um produto. Então, primeiro padrão que eu já identifiquei aqui, eu vou aumentar a coluna para vocês perceberem, é que as colunas de clientes têm um NF na frente, que é o número do pedido, na nota fiscal do pedido, ok? Então eu tenho esse NF aqui, eu sei que as colunas que tem o meu fornecedor não possuem o NF. Porém, eu também consigo identificar que a minha coluna aqui de produto, ela também não tem o NF. E o que vai diferenciar ela da minha coluna de fornecedor, da minha linha de fornecedor? Basicamente pela quantidade por outras informações. Você pode ver que aqui as informações onde eu tenho fornecedor estão nulas, estão vazias, enquanto onde eu tenho produto elas estão preenchidas. Então a gente já conseguiu identificar um padrão e a gente vai então criar uma coluna condicional, utilizando aqui o nosso recurso de adicionar colunas, coluna personalizada, e nós vamos criar a coluna de fornecedor para extrair a informação onde não possui NF, ok? Onde a quantidade ela é maior do que 0, por exemplo, ok? Ela é diferente de nula, por exemplo. Então, a gente tem alguns pontos aqui que a gente precisa identificar. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui agora para vocês. Eu vou clicar aqui em adicionar coluna, coluna personalizada, e nós vamos dar um zoom aqui para vocês acompanhar com a gente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha coluna, eu tenho aqui as minhas informações. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é se a coluna produto, naquela coluna, que o valor que está lá, ok? Nesse valor aqui contém aquela palavrinha NF. Então, ó, if, ok? Eu quero verificar se contém, na verdade, se não contém. Porque se contém, eu não quero. Eu quero informação que não contém um NF. Então, eu vou colocar aqui if, ok? Vou colocar aqui, ó, text.contains, ok? Essa função da linguagem M verifica se um texto contém alguma informação. Eu vou passar para ele a coluna de produto e verificar se ele contém a palavra NF com 2 pontos aqui, ok? Isso aqui retorna verdadeiro ou falso quando contiver. Lembrando que a nossa linguagem M ela é uma linguagem case sensitive, legal? Só que eu quero quando não contiver. Então, vou colocar isso aqui entre parênteses, assim, ok? Vou colocar entre parênteses e vou colocar um operador de negação aqui na frente, que é o operador not. Então, vou digitar aqui not. Então, quando não contiver esse texto, a gente vai continuar. Além de não contiver esse texto, eu quero verificar o quê? And, tá bom? E vou verificar se
a minha coluna quantidade, ela é nula, ok? Então, vou colocar aqui is null. Isso aqui vai verificar quando não contém o NF e quando ela é nula. Por enquanto, a gente vai fazer isso. Eu vou colocar aqui, então, o then, que é para então, se isso for verdadeiro e isso também for verdadeiro, ele retorna para a gente o valor que está na coluna produto, o mesmo valor. Caso contrário, else, ele retorna o valor nulo para a gente, ok? Vou fazer isso, vamos dar ok e verificar se está tudo certinho. Vou dar ok, vamos vir aqui, olha, vamos dar uma olhada e vocês vão verificar para a gente que a gente já conseguiu identificar alguns padrões, ok? Se vocês olharem aqui, olha, a gente tem um valor de erro, por quê? Porque nessa coluna aqui, a gente tem também uma situação que envolve esse valor aqui, certo? Ele envolve esse valor que não contém o NF e a quantidade é diferente de zero, que é onde a gente tem, que é diferente de nulo, né? Onde a gente tem um valor numérico. Essa coluna eu também quero ignorar, que é justamente essa coluna onde tem erro aqui. Existem várias maneiras de fazer isso. Eu posso remover, por exemplo, os erros que tem nessa coluna. Eu posso clicar aqui, olha, antes eu esqueci de renomear a coluna, eu vou voltar aqui na minha personalizada e vou chamar aqui, olha, de fornecedor, tá bom? Fornecedor. E vou dar OK. Certo? Então, eu já vou mudar aqui o nome da coluna. Eu posso remover, por exemplo, onde tem erro. Esses valores onde tem erro não me interessa. Então, eu posso selecionar essa coluna fornecedor. Posso vir aqui em página inicial, remover linhas e vou escolher aqui remover erros. Vocês vão ver que todos os erros vão sumir. Então, aquelas informações que estavam aqui, elas são desnecessárias para a gente. Legal? Então, vocês vão ver que a gente já vai encontrar alguns valores aqui. Então, já tenho as informações dos produtos, onde tem erro lá, que são as células em branco, não me interessa. E essa coluna vai estar assim. Então, o que vai acontecer com essa coluna? Eu vou ter o nome do fornecedor e onde não tem vai estar nulo. Aí, quando chegar um novo fornecedor, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui, olha, o nome do fornecedor, depois o nome do próximo fornecedor e assim por diante, ok? Então, cada vez que aparecer um novo fornecedor, eu vou ter, e entre elas vou ter um valor nulo. Esse é o padrão que a gente precisa encontrar. A gente vai fazer o mesmo com o cliente, que é onde tem o NF. Esse aqui é mais fácil, né? Basta eu verificar se contém o NF. Então, eu vou vir aqui, olha, adicionar uma nova coluna personalizada, adicionar coluna personalizada, vou dar o zoom para vocês acompanharem comigo, e vou digitar aqui, olha, cliente, ok? Cliente. Então, o nome da minha coluna é cliente. Vou fazer aqui, ó, if, se, né? Text.contains, ok? Se o texto contém uma informação, no caso eu quero verificar se o produto, a coluna produto, contém o NF dois pontos. Se contiver, então ele retorna para mim o valor que está na coluna produto. Caso contrário, ele retorna o valor que está, ele retorna um valor nulo, ok? Então, essa aqui é a minha função, a minha fórmula, a minha expressão, vou dar OK. A gente vai verificar aqui então. Olha lá, o que acontece? A gente fez isso onde contém o NF. Então, vocês podem ver que onde tem o NF, ele já trouxe informação para a gente. Eu tenho aqui o nome do cliente, depois ele encontra o próximo cliente onde tem NF, ele traz a próxima informação. Vou dar uma diminuída aqui para vocês enxergarem melhor, tá bom? E vocês vão encontrar aqui as demais informações. Então, onde tem NF, ele traz para a gente. É só vocês baterem o olho aqui que vocês vão enxergar. Ok, legal, a gente já tem o que a gente precisa, que é justamente essa estrutura, onde eu tenho o nome do fornecedor, depois nulo, o nome do outro fornecedor e depois nulo. Aqui eu tenho o nome do cliente, depois nulo, depois o nome do cliente, depois nulo. Então o que eu vou fazer? Basta eu selecionar essas duas colunas e falar para o Power BI, né, para o editor de consultas ou aqui o Power Query, como vocês queiram chamar, ele preencher para a gente esse valor, repetir todos os lugares onde estão nulos, até ele encontrar o próximo. Depois ele preenche novamente até onde está nulo, depois, quando ele encontrar, ele para e começa a fazer essa repetição, ok? Basicamente eu vou copiar aqui e colar onde está nulo. Como é que eu faço isso? Seleciono as duas colunas, venho aqui em página inicial, ok? Aliás, perdão, vou vir em transformar, e aqui a gente vai encontrar em qualquer coluna preenchimento. Eu vou clicar em preenchimento, vou escolher aqui para baixo e vocês vão ver que o padrão vai se repetir. Então, onde estava nulo, ele se repetiu. Quando ele encontra o próximo, ele muda, ok? Isso vale também para o cliente. O que vai fazer esse recurso? Quando ele fizer isso, vocês vão perceber que na linha onde eu tenho o produto aqui, vai ficar justamente a informação que eu quero. O produto, aqui eu tenho o fornecedor e aqui eu tenho o cliente. Aí no próximo linha do produto eu tenho o fornecedor, eu tenho também o cliente, assim vai se repetindo, legal? O que eu preciso fazer então? Remover as informações que eu não preciso. Como é que eu posso identificar essas informações? Por exemplo, eu posso identificar aqui um padrão, que eu já sei que na coluna lucro, onde está nulo, ok? É porque não é uma linha de
produto. Então vocês podem perceber aqui que não é uma linha de produto. Basta vocês clicarem aqui, olha, nessa coluna, nós vamos filtrá-la e escolher aqui, ó, diferente de nulo. Tem várias maneiras de fazer isso, eu só vou desmarcar o nulo aqui, é a mais fácil, e vocês vão verificar que agora sim nós já temos as informações. Olha, lucro, fornecedor e cliente. Já está aqui tudo padronizado. Então o que eu preciso fazer? Organizar minhas informações. Se eu quero colocar aqui as informações na ordem correta, eu basta reordenar. Nesse caso aqui, eu quero simplesmente remover esse espaço em branco. Para isso, eu vou clicar aqui em produto com o botão direito, transformar, vou escolher a opção cortar. Vocês vão ver que os espaços aqui desnecessários foram removidos. Prontinho, a gente já tem a nossa tabela. Eu falei de reordenar, né? A gente, antes de reordenar, precisa classificar as nossas colunas aqui. São duas colunas que estão como texto, então eu vou colocar aqui o formato dela de texto. Vou também colocar o formato de cliente como texto, legal? A gente já tem a nossa tabela que o Rodrigo precisa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você tiver qualquer dúvida de Power BI, você pode encontrar lá, pode acessar o fórum e deixar a sua pergunta lá, participar da nossa comunidade, fórumpowerbi.com, e tirar as suas dúvidas. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Valeu!